No vídeo de hoje vamos falar sobre os concursos do Colégio Pedro II para o cargo de assistente em administração de nível médio e também do IFRJ para o mesmo cargo. Eu fiz uma profunda pesquisa para que você saia desse vídeo sem nenhuma dúvida a respeito do andamento desses concursos, situação atual, o que esperar daqui para frente e como se preparar para eles, que é o mais importante de tudo. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Para quem não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal. Fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFRJ. Se o conteúdo desse vídeo te interessar, se inscreve aí para mais conteúdo de qualidade. Pois bem, vamos começar falando do Pedro II. Aqui a gente tem uma notícia muito importante e relevante. Há um mês, mais ou menos, né? A gente abre o vídeo com a notícia de que o último concurso do Colégio Pedro II perdeu a validade, ou seja, o órgão não tem mais como convocar novos assistentes em administração. Então, as pessoas continuam passando em outros concursos e saindo do órgão, se aposentando, falecendo, né? Acontece da vida, e esse quadro precisa ser reposto com mão de obra nova, você que está estudando para entrar nessa instituição, por exemplo. Então, a partir desse momento, é natural que o órgão se prepare para lançar um novo edital. E o órgão, inclusive, já sinalizou essa intenção. Nessa outra notícia, vemos que um novo edital será planejado a partir de julho. E aqui eu vou traçar um paralelo interessante, como eu acompanhei ambos os concursos de perto. Eu percebi isso aqui, eu acho interessante pontuar. Em outubro de 2025, tivemos a seguinte notícia: concurso Pedro II tem banca contratada e novo edital iminente. Banca é contratada para organizar um novo concurso para professores. E 2 meses depois, em dezembro, tivemos a publicação desse edital com 50 vagas de professor. E lá em 2023, tivemos uma situação parecidíssima com o Cefet. Também estava sem concurso vigente, sem cadastro de reserva para convocar. E na sequência, chega a ser engraçado quão parecido foi. Ele sinalizou a necessidade de novos assistentes em administração, escolheu banca organizadora, publicou um edital para professores. Pouco tempo depois, saiu a notícia aqui, que o Cefet deveria ter edital na área de apoio, contratou a banca para realizar o concurso para os técnicos administrativos e, na sequência, como você sabe, saiu o edital para o concurso do Cefet. Então foi a mesma coisa, contratou banca para professor, soltou o edital para professor, sinalizou que precisava também de um concurso para técnico administrativos, porque não tinha cadastro de reserva vigente, e publicou o edital do concurso. E uma coisa interessante que eu reparei aqui foi o prazo, porque o concurso para professores do Cefet saiu no mês de junho de 2023, e o concurso para técnicos saiu em fevereiro de 2024. Portanto, tivemos um período aí de aproximadamente 8 meses entre os dois editais. Como o concurso para professores do Colégio Pedro II saiu no mês de dezembro de 2025, se a gente projeta 8 meses para frente, a gente chega justamente no mês de julho da notícia que abriu o vídeo. Não estou falando que o edital sai em julho, tá? Até porque o planejamento começa no segundo semestre, mas é extremamente provável que tenhamos sim um edital para o Colégio Pedro II saindo ainda este ano. Outra dúvida comum que você pode ter é se esse concurso vai exigir o nível médio ou vai pedir experiência. E no caso do Colégio Pedro II, o cargo de assistente em administração não costuma exigir experiência, tá? Então, se você tem apenas o nível médio, você pode sim se preparar para esse concurso. Vou mostrar agora o edital do concurso anterior para te deixar com a cabeça tranquila em relação a isso. Então tá aqui o edital do último concurso para o Colégio Pedro II, e eu vou pesquisar aqui o requisito do cargo de assistente em administração, e você vê que é nível médio ou médio técnico em instituição reconhecida pelo MEC. Em resumo, se você concluir o nível médio, você pode prestar o concurso para assistente em administração do Colégio Pedro II. Outra pergunta muito comum que eu recebo bastante é qual o salário inicial desse cargo. Eu já fiz vídeos mais completos explicando tintim por tintim essa ferramenta aqui e quais os próximos passos da carreira, que tem reajuste todo ano, como fazer um cálculo aqui baseado na sua situação específica, mas o menor salário possível, digamos assim, gira em torno dos R$ 4.400 líquidos ali e R$ 4.700 brutos. Já que a gente tem a isenção do imposto de renda hoje em dia, tivemos alguns reajustes aí, o vencimento básico está
em R$ 3.181, recebemos o auxílio alimentação de R$ 1.192 em dinheiro, não tem desconto sobre esse valor. O mínimo que você pode receber de saúde suplementar, também pago em dinheiro, é de R$ 221, mas esse valor aumenta se a sua idade for mais elevada, por exemplo. Infelizmente não faz frente ao custo com o plano de saúde, né? Mas ajuda porque custeia parcialmente essa despesa. Eu coloquei um valor mínimo de transporte aqui para uma passagem de R$ 6 um ônibus só, né? Então tá dando R$ 124 e não coloquei mais nada, como você tá vendo. Se eu colocar aqui um auxílio creche, já entra mais R$ 500, né, para quem for o caso. Enfim, esse é o menor salário possível. E aí vamos pensar numa outra possibilidade agora, que é você ter uma graduação e prestar esse concurso para o Colégio Pedro II. Então eu venho aqui na tabela ao incentivo à qualificação, exigência mínima, e eu troco para graduação. E aí você vê aqui um valor de R$ 795 a mais no seu salário aparecendo. Então a gente vai para um bruto de R$ 5.500 inicial, ou seja, você já entra recebendo esse valor, você entra com um processo lá de incentivo à qualificação, coloca o seu diploma e passa a receber esse valor a partir da abertura do processo, o que resulta num salário líquido de R$ 5.148. Vamos agora falar da situação do concurso do IFRJ, porque esse concurso está previsto, galera, ó, há muito tempo, e muita gente não entende por que esse concurso não saiu ainda. A explicação é simples, tá? Não rolou nenhum problema com o órgão, nada de absurdo, tá? O órgão está apenas esperando os novos cargos que foram distribuídos para ele serem regulamentados. Eu vou explicar na íntegra todo esse acompanhamento a partir de agora. O concurso do IFRJ está previsto desde 2024 e desde outubro de 2024 temos notícia aqui, por exemplo, do reitor garantindo que teríamos vagas para assistente em administração no edital. Esse concurso estava confirmado para sair em 2024, né? Mas algumas movimentações lá em Brasília fizeram o IFRJ repensar a publicação desse edital. Com o tempo que passou, eu confesso que talvez eles tenham se arrependido disso, né? Porque eles podiam ter feito esse concurso já em 2024, estava com banca contratada, edital pronto, era só publicar e fazer um novo concurso agora em 2026 só para os novos cargos. O cenário na época era a categoria vindo do fim de uma greve, tinha um termo de acordo de greve e a expectativa era a publicação de uma medida provisória com a reestruturação da carreira e todas as coisas que foram acordadas. Porém, até fevereiro de 2025, a gente não tinha avanço ainda nessa medida provisória e a publicação do edital do IFRJ foi sendo postergada. Mas a notícia boa é que já foi criada a carreira, já foram criados os cargos, né, para que esse edital seja viabilizado. O problema agora é que esses cargos ainda não foram regulamentados, esses cargos que o IFRJ também quer no seu edital. Ele não quer publicar um edital só para assistente em administração, ele tem várias outras coisas, várias outras funções dentro do IFRJ que precisam ser exercidas por servidores e esses servidores serão aprovados no próximo concurso já nos novos cargos. Sobre esses cargos eu publiquei alguns vídeos no passado, com destaque para esse vídeo aqui, né? Governo surpreende, chuva de concursos para universidades federais e institutos federais. Falei também de RSC, de 30 horas. Recomendo que você assista, vai estar aparecendo aqui no card. Aproveita que está assistindo até aqui e se inscreve no canal. E nesses vídeos eu abordei principalmente os cargos de técnico em educação e analista em educação que foram criados e que, inclusive, já estão na estrutura do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, né? E muito provavelmente veremos nos próximos editais esses novos cargos já. Aqui está a portaria de junho de 2025, que incluiu novas vagas, tá vendo aqui? Classe D, por exemplo, classe E, no caso do cargo de assistente em administração e dos cargos de técnico em educação, área administrativa, eles estão incluídos aqui na classe D. E o IFRJ recebeu cargos, aqui ó, IFRJ recebeu 40 cargos e o Colégio Pedro II recebeu 50 cargos de classe D. E outras portarias aconteceram também depois disso. Ó. A mais recente data de março, quando o MEC distribuiu 694 cargos. A portaria é essa daqui. Essa distribuição foi sendo feita ao longo do tempo e esse tem sido o gargalo para a publicação dos próximos editais. Os órgãos estão esperando a regulamentação dos novos cargos. Como eu mostrei para vocês, os cargos já existem, foram incluídos pela Lei 15.141 de 2025. Os requisitos para ingresso precisam ser definidos em regulamento. A gente já sabe que o cargo de técnico em educação ele vai pedir o ensino médio completo
ou técnico completo e habilitação específica. No caso de outros cargos, por exemplo, da área de enfermagem, vai pedir um técnico em enfermagem. Mas, como eu já falei, existe uma grande chance de o cargo de assistente em administração não pedir mais experiência. É isso que a gente espera, inclusive, né? O técnico em educação, área administrativa, no caso, que vai ser o cargo assistente em administração no futuro, ele talvez não peça experiência para nenhum concurso. E você já sabe que o gargalo do concurso do IFRJ, principalmente, mas talvez do Colégio Pedro II também, é essa questão da regulamentação dos cargos, da racionalização, e por isso eu te convido ao próximo vídeo deste canal. Você vai ver aqui esse assunto sendo pesquisado e tratado com profundidade para entender perfeitamente do que a gente está falando e o que a gente deve esperar daqui para frente nesse sentido. Mas provavelmente essa discussão ela vai levar à publicação de um decreto ainda esse ano que vai viabilizar a publicação desses editais para que essas vagas que têm sido distribuídas nessas portarias sejam ocupadas. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a situação do assistente em administração que já existe, porque se a gente está falando de experiência e o Colégio Pedro II, como eu mostrei para você, não cobra experiência, não cobrou no último concurso, não cobrou nos últimos concursos, exigindo apenas o nível médio do seu futuro servidor, o IFRJ, por outro lado, ele cobra a experiência, tá? Ele tem esse histórico. Então, o assistente em administração do IFRJ tem como requisitos aqui ou um curso técnico em administração, né? Eu acho que em área correlata você consegue entrar também, ou o ensino médio mais experiência de 12 meses. E isso aqui, inclusive, é uma das motivações para essa racionalização de cargos ser tão necessária. A Lei 11.091, que é o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação federal, ela é muito complexa e abre muita margem para interpretações. Então, uma universidade às vezes pede um requisito, outra enxerga aquilo diferente. O próprio incentivo à qualificação, né? A pessoa que tem graduação, beleza, recebe aqueles 25% ali, independente de discussão. Agora, a pessoa que tem um nível técnico, usando os exemplos desse vídeo aqui, pensando no concurso para o Colégio Pedro II, que não pede esse requisito de curso técnico no ingresso do cargo de assistente em administração, é muito provável que você entre com o processo lá tendo um curso técnico em administração e receba 20% a mais a título de incentivo à qualificação. Já no IFRJ, apesar da gente estar falando do mesmo cargo dentro da mesma carreira, isso pode gerar algum questionamento e o órgão pode entender que não, isso daqui é requisito de ingresso do cargo. Então, se você precisa de um requisito superior ao exigido para exercer o cargo, você não se enquadra para receber um incentivo à qualificação. Então, todas essas discussõezinhas a respeito da carreira e essa falta de uniformidade na interpretação dessa norma seriam resolvidas a partir dessa racionalização de cargos. Mas isso é uma discussão bem profunda, complexa, longa, se arrasta por anos e anos e apareceu ali no termo de acordo de greve como um compromisso do governo de que ele ia resolver isso de uma vez por todas. Portanto, é disso que a gente vai falar no próximo vídeo para que não reste pedra sobre pedra. Você vai resolver todas as suas dúvidas a respeito desse tema também. Curtiu o vídeo? Se inscreve, deixa um like, hype o vídeo aí, deixa o seu comentário. Até a próxima. Partiu!